Você perdoaria seu pai se ele fizesse a mesma coisa que o pai do Bento fez com ele? Pois é, o Bento não perdoou não. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. O pai do Bento tinha uma propriedade no sul, lá mexia com pecuária. Era uma recria, mexia com cria também. Na porta do quintal tinha as galinhas, tinha uns porcos e nisso eles iam trabalhando ali para poder manter a casa, né? O pai do Bento era ele, a sua esposa e o Bento naquele momento. Tentou fazer mais menino, mas não deram conta não. E foi indo. O Bento ali mais ou menos com seus 12 anos de idade já começa a ajudar o pai na lida. Isso daí deu uma força muito grande ali, até no desenvolvimento da terra. Vai passando os anos, né? O menino muito ativo, com pouca coisa que ajudava já fazia diferença, mas logo ele já foi pegando a experiência. Num certo tempo assim, o Bento já tinha batido mais ou menos ali seus 17 anos de idade. O pai do Bento fala, rapaz, eu vou fazer uma casa pro meu menino, para dar uma privacidade para ele, né? Chegou, chamou o Bento para poder conversar. Falou, Bento, eu vou fazer uma casinha aqui, para poder você morar dentro, você ter sua privacidade, você ajuda a fazer? Que daí o que que acontece, meu filho? Isso daqui é tudo seu. No dia que o pai partir, aí você muda para casa principal que é maior e essa casinha fica para um futuro funcionário seu. Pois aqui no momento agora a gente não precisa, nós dois aqui tá dando conta de tudo, né, meu filho? Aí o Bento fala, não, pai, vamos fazer sim. É bom ter uma privacidade, tanto para mim quanto para você e para a mãe, né? Então vamos mexer. E foi indo. Dentro de uns 5 meses ali, começou a luir bem a casa, era uma casa pequena, quase uma kitnet, no modo de dizer, né? Ali dentro da casa era uma sala, uma cozinha, tinha um quarto, um banheiro, uma areazona boa ali de volta da casinha. Deixou ali para poder futuramente aumentar também, né? Uma projeçãozinha, e eles nisso foi levantando a casinha. Quase um ano conseguiu terminar ela. E nisso o Bento ali já tinha batido seus 18 anos, tinha entrado para dentro, o pai ajudou a mobiliar a casa, e ali ele fica. Foi até bom para ele ter uma privacidade, até para as namoradas dele, né? E chega um certo tempo, o Bento ali já tinha batido seus 20 anos de idade, a mãe dele mexendo lá no galinheiro, ponhando uns ovos, uma cobra peçonhenta pega ela. É o tempo dela vir gritando ali, falando que a cobra pegou ela, e eles nem desceu lá para ver que cobra era aquela. Já põe dentro do carrinho deles, entra lá e vai para a rua. Só que a mãe do Bento, antes de chegar na cidade, já estava desmaiada. Levou no hospital, chegou lá, tentar de tudo, ela perdeu a vida. Desnorteado, tanto o pai do Bento quanto o Bento também, né? Fizeram um enterro, aquele negócio todo, e foi passando uns anos. Aquilo ali é difícil sair da gente, né? Perdeu a mãe, o outro perdeu a esposa, né? Só que aí a vida vai movimentando, né? A gente tem que continuar, não tem o que fazer, né? Mais ou menos ali o Bento com seus 24 anos de idade, eles mexendo, o Bento tinha enrolado com a mocinha, e daí chamou essa mocinha para vir morar com eles, né? Até para poder ajudar a fazer comida e ter aquele apego com a mulher dentro da sua própria casa, né? Querendo casar. E juntou com essa mulher, trouxe ela lá para dentro lá e ficou um tempo. Mais ou menos uns 5 meses, rapaz. Num certo dia, o Bento já tinha ajeitado tudo, tinha feito uns negócios para poder levar para a feira, que eles iam para a feira também. Botou dentro da pampinha que tinha e foi. E lá na chacrazinha ficou a mocinha, que era a namorada dele, e o pai do Bento, né? E ele fazia isso frequentemente, toda semana ele ia, era mais ou menos ali numa terça, numa sexta, ele ia para a feira e fazia isso, né? Aí ficava o pai do Bento cuidando da roça e a esposa ali, no caso a mulher do Bento, né, ficava cuidando ali do quintal, fazendo comida, lavando roupa. Então só ele que ia lá para a feira. E num certo dia desse, o Bento pega, arruma as coisinhas tudo, põe dentro da pampa e vai. Só que no meio da rodagem, tinha estourado o pneu da pampanzinha, ele vai pegar o strep murcho. E aí ele pega aquele strep e vem voltando para poder encher lá na chácara. Tinha bombinha que tinha ficado lá, né? E ele vem com aquele pneuzinho andando bem devagarinho, chega, não vê ninguém, achou que o pai estava para a roça. Aí ele vem entrando para dentro da casinha dele, né? Que ele entra lá dentro, lá topa. Ele, no caso, a namorada dele e o seu pai, juntados os dois dentro do quarto dele lá, se pegando. Aquilo ali ele virou sem chão,
Ele, no momento ali, ele achou aquilo a coisa mais terrível do mundo. Com a moça, pela questão da traição. Com o seu pai, também com a questão da traição. E não tinha muitos anos que tinha perdido a sua esposa, que no caso era a mãe do Bento, e ainda faz uma coisa dessa com o seu filho, né? Ele na cabeça dele cacucando aquilo. A primeira reação dele é ir no guarda-roupa, arrancou um 38 que ele tinha, pipocou os dois lá dentro. Aí ele pipocou os dois lá dentro, fugiu. Lá ele deixou, abriu pro mundão e foi embora. Fugiu, só que foi pego. Foi pego, ficou 20 anos preso. Desses 20 anos preso, ele tinha mais ou menos seus 24 anos, tava com o quê? 40 e poucos anos. Saiu, vendeu a terrinha que tinha ficado para ele, depois desses 20 anos, e sumiu. E a gente fica imaginando, né, cara? Perdeu a melhor fase da vida dele, né? Pelo caso da atitude do seu pai e também da mocinha. Só que será que justifica, turma? Você fazer um negócio desse assim? Porque, cara, tem gente que fala, não, eu pipoco mesmo, né? Só que ele ficou 20 anos preso. Ele perdeu a melhor fase da sua vida por causa do entrever do seu pai e da mocinha, que, não sei, às vezes não valeria a pena, hein? Se ele não fosse pego, seria uma coisa, mas aí ele... Eu fico imaginando, né? Se não seria pego, mas também ficaria aquele negócio do caboclo fugindo, escondido de tudo, sempre com medo de ser pego, né? Muda totalmente a vida do cara, né? E se ele só abandona aquilo ali, larga tudo para trás e vai embora, eu acho que ele viveria bem, né, turma? Pois é, mais um caosinho acontecido. Se você gostou do caosinho, poder se inscrever no nosso canal, deixar o like. Eu vou agradecer demais da conta, né? Já agradeço vocês por estar me acompanhando e chegou até aqui.